Muito boa noite a todos da Ciro Gomes, Goiás. Com 25 minutos de atraso, cá estamos para essa primeira live, né, para discutir propostas dentro da esquerda, né, e da esquerda, digamos, que não está a reboque do PT, né, do hegemonismo petista. Hoje eu tenho a honra de conversar com o candidato a prefeito pela Unidade Popular, o Fábio Júnior, a candidata também da Unidade Popular à vereança, Letícia Scalabrini, e meu amigo, companheiro de partido pelo PDT, candidato também à vereança, Marcos Antônio da Silva. Prazer tê-los aqui nessa live. Pode falar, Fábio, pela ordem, Fábio, Letícia e depois Marcos. Tudo bem. Então, agradecer aí pelo convite, né? Acho que é muito importante a gente construir espaços como esse, porque realmente o debate de esquerda hoje ele tem se polarizado mais, né? Então, ele tem saído cada vez mais de um centro aí durante os últimos anos, que foi o PT, e ido para outros partidos. Isso. E nesse sentido é fundamental a gente criar espaços onde a gente coloque, né, propostas diferentes, né? Sobretudo propostas que realmente mudem a nível estrutural a nossa sociedade, que não fiquem apenas nas políticas assistenciais que foram esse último período. Exatamente, flertam até com o neoliberalismo, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso logo mais. Prazer tê-la aqui, Letícia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Marquinhos. Bom, eu agradeço a oportunidade. Bom, eu chamei Marquinhos, né? A gente que é da faculdade, né? Lá da UFG, costuma chamá-lo de Marquinhos carinhosamente. Mas agradecer a oportunidade, né, de estar aqui hoje nesse diálogo, né, que eu acho que é muito importante esses espaços, né, para a gente se apresentar e realmente a gente que está aí se propondo, né, ser candidaturas jovens e tudo mais, eu acho que é importante esses espaços, né, para que a gente também combata essa velha política aí da galera que tem grana, poder e está aí sempre nas mídias, né? A gente está lutando também pelo nosso espaço, pelo espaço dos nossos partidos, né? Então, muito obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço. É isso mesmo. O caminho não ficar a reboque, né, da grande mídia. Eu estava conversando com vocês agora há pouco aqui em off, né? Eu sou jornalista, eu trabalhei em muitos desses jornais, emissoras. Eu sei bem como é que é, né? Eu sei bem como eles escolhem um lado, né? E já falando aqui abertamente, eles já escolheram o lado do Vanderlan, né, o candidato bolsonarista, candidato oficial do Bolsonaro, viu, gente? Pelo amor de Deus, coloque a mão na consciência, não eleja esse cara. Prazer tê-lo aqui, Marcos. Estamos em casa, né? Olá, pessoal, boa noite a todos e todas que acompanham a página do Ciro Gomes Goiás. Obrigado, Paulo, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando ideias e compartilhando reflexões que a gente tem feito sobre a sociedade. Hoje, para mim, é um privilégio, assim, um pouco especial, eu diria, por ter a oportunidade de falar publicamente com dois colegas muito preciosos. Então, Letícia e Fábio, vocês podem ficar à vontade de me chamar de Marquinhos, porque eu sei que para vocês eu sou o Marquinhos mesmo. Então, a gente está muito em casa, né? Tenho visto aí, acompanhado a campanha que vocês têm feito, e desde já quero começar assim, após fazer esse cumprimento a todos, cumprimentar vocês também pelo trabalho que vocês têm feito. Estou indo aí também na mesma direção da reflexão que a Letícia acabou de comentar, que é a reflexão de nós ocuparmos alguns espaços que tradicionalmente são ocupados aí por políticos de carreira, né, essas coisas todas, né? Eu acho que à medida que eu acho que à medida que a gente for conversando aqui hoje, o convite que eu faço para todos nós nessa noite é que a gente possa, nessa hora que nós vamos passar aqui conversando, fazermos um diálogo mesmo aberto, sem medo das amarras, e sem medo das amarras de qualquer tipo de natureza. Eu acho que uma coisa que nós vamos concordar aqui, todos, e especialmente a gente que está aí na rua falando de uma cidade melhor, de como a gente quer uma Goiânia melhor, sobretudo de que a gente quer construir uma cidade para todos e para todas. E quando a gente pensa uma cidade para todos e para todas, é fundamental que a gente esteja disposto a pisar, inclusive, em solo
que na maioria das vezes é estranho ou desconfortável. Então, acho que isso nos ajuda muito a conduzir e a pautar o nosso debate. Obrigadão pela presença e pelo convite. Eu que agradeço, Marcos. E é isso mesmo. Não vai ser um debate, a gente não vai fazer confrontação, né? Lógico, nós dois, eu e o Marcos, somos de um partido, o PDT, o Fábio e a Letícia são de outra, a UP, né, a Unidade Popular, mas nós não estamos aqui para, digamos, acentuar divergências, muito pelo contrário, muito pelo contrário, nós estamos aqui para alinhar as propostas, e mais do que isso, dar espaço para cada um de vocês, né, que são ótimos candidatos, ótimos players nessa eleição municipal aqui em Goiânia, né, apresentar, né, para as pessoas dessa página, não só dessa página, mas no Facebook como um todo, né, a gente tem um alcance muito bom. Então eu vou iniciar da seguinte maneira, eu vou fazer uma pergunta específica em economia para o Fábio e para o Marcos. Para quem não sabe, os dois estudam lá na UFG, né, fazem o curso de economia por lá. E depois, na sequência, depois que vocês dois responderem essa pauta, eu vou perguntar especificamente sobre educação para a Letícia, certo? Depois, lógico, que a gente vai desenvolvendo o nosso diálogo, as pessoas vão mandar suas mensagens, suas perguntas, e a gente vai desenvolvendo. É um bate-papo mesmo, como eu falei para vocês. De acordo? Tranquilo. Então, vamos lá. Então vamos lá. Fábio, vou fazer uma pergunta, mas lógico, se você quiser desdobrar, né, na resposta, dentro dessa área econômica, não tem problema. Mas eu começo perguntando o seguinte, como fazer para garantir mais empregos em Goiânia? Né? Como trazer mais empregos? Nós estamos aí com mais de 14 milhões de desempregados e aumentando. A tendência é chegar em 20 milhões no ano que vem. Vem aí uma recessão histórica, talvez a maior de todos os tempos no nosso país. Mas se você for eleito prefeito, o que você vai fazer para minimizar dentro dessa área aqui no nosso município? Tá, eu vou falando aqui. Qualquer tranquilo. coisa, se durar muito tempo, você me corta. Fala para eu prestar um pouquinho, Tranquilo. porque isso é bastante coisa, né? Assim, historicamente, existe um receituário que sempre deu certo com relação à geração de emprego e renda, que é investimento em infraestrutura, né? Foi feito tanto por Roosevelt nos Estados Unidos, quanto pela União Soviética, quanto no Brasil pelos militares. Então, o investimento em infraestrutura é algo que sempre consegue promover tanto geração de emprego quanto de renda, porque, enfim, movimenta vários nichos de mercado a nível nacional e contrata, né, uma quantidade muito grande de pessoas. Só que hoje, só investimento em infraestrutura é insuficiente. A gente faz uma análise que, inclusive, é muito pautada em estudos recentes, que eu utilizo na minha monografia, estou utilizando na minha monografia, né, na conclusão do curso de economia, que é a análise sobre automatização, né? Então, hoje, na verdade, desde 2014, o Brasil vem perdendo gradualmente suas vagas de emprego. Então, 2014 foi o último ano com pleno emprego, de lá para cá, a quantidade de emprego só se reduziu. Isso não se reflete nos números, geralmente, porque cresceu muito a quantidade de pessoas que são informais. Então, o número de informais, de pessoas que migraram para Uber, para entregadores de aplicativo, eles mascaram a quantidade de pessoas que efetivamente perderam seus empregos, né, perderam sua carteira assinada e hoje estão fora do mercado de trabalho formal. Esse número é muito alto, ele só vem crescendo e, por outro lado, vem crescendo a quantidade de pessoas que trabalham, mas que trabalham nesse mercado informal. Então, a mão de obra está aumentando, só que ela não é formalizada. E aí, só um investimento em infraestrutura hoje, ele não é suficiente. A gente precisa também pensar em formação técnica e profissionalizante, para a gente conseguir desenvolver no nosso país uma nova mão de obra e novas empresas que estejam mais adequadas ao século XXI. Então, a gente pega países como a China, ou até como o Vietnã, que é mais pobre que o nosso, e é bem mais pobre que o nosso, e eles estão se adequando mais à nova demanda de força de mão de obra, né, de produtos a nível internacional do que o Brasil. Ainda tem uma indústria defasada lá da década de 80, e que não consegue produzir tecnologia de ponta. E, assim, tecnologia de ponta que eu estou falando não é produzir um lança-míssil, né, produzir drones, enfim, estou falando de coisas que são mais básicas, que com tecnologia incentivo, por exemplo, mesmo, né? 5G. Com incentivo da 5G, mas exemplo. assim, eu falo de coisas mais básicas ainda, gente, porque esses mercados ainda são monopolizados, e existe uma certa dificuldade para se entrar. Mas, por exemplo, o investimento na área de software,
é algo totalmente possível. Então, se a gente tem, por exemplo, a inserção de cursos, né, a criação de um parque tecnológico em Goiânia que fortaleça o estudo da área de programação, a gente consegue muito bem desenvolver jogos, desenvolver aplicativos que hoje trazem uma arrecadação muito grande, poderiam trazer uma arrecadação muito grande para a cidade, para o Brasil, só que sem investimento em educação técnica, profissionalizante, sem um centro tecnológico para tentar impulsionar isso, é muito difícil. Então, a gente defende um papel mais firme do Estado, né, e no nosso caso aqui da Prefeitura, para que se tenha investimento nesse tipo de formação. E aí, não esquecer das outras áreas também, né? Então, investimento em infraestrutura, investimento em tecnologia, investimento nos serviços básicos, que hoje faltam em Goiânia. Então, CAIS falta médico, falta técnico, isso também é fundamental e também gera emprego. E, por último, e não menos importante, é fortalecimento de setores culturais. Então, o setor cultural, o setor das artes, hoje, é um setor que vai ganhar cada vez mais força, porque esse processo de automatização, a partir do momento que ele chega com força no setor de serviços, vai deixar muita gente desempregada. A partir do momento que começar a automatizar entregadores, a partir do momento que começar a automatizar operadores de telemarketing, como já tem automatizado, isso aí vai gerar um desemprego em massa. Então, a gente precisa fortalecer o setor de TI, o setor cultural, porque é o futuro, e se a gente não se preparar, a gente vai ter uma geração futura onde grande parte da nossa mão de obra vai estar desempregada e os conflitos sociais vão estourar. Então, assim, até na FIEG fizeram uma pergunta nesse sentido para mim, perguntando, porque seu partido defende a diminuição da carga horária de trabalho, defende a valorização do trabalhador, né, que é aumentar o salário mínimo. Como é que você acha que você vai propor isso, vai implementar isso hoje, sendo que as empresas estão quebrando? Eu falei para ela, olha, isso é uma realidade que a gente precisa estudar, que é do mundo. Se a gente não reduz carga horária de trabalho no próximo período, se a gente não fortalece esses setores tecnológicos e das artes, a gente vai entrar numa situação tão difícil para a maioria das pessoas, que é socialismo ou barbárie, né? Ou vai acontecer revoltas aí pelo mundo, ou a gente vai entrar efetivamente numa situação de barbárie. Então, a gente precisa dar a volta de um Estado mais interventor, de um Estado mais propositivo, que consiga minimamente guiar a economia, e isso vai de nível municipal até nível federal. Aí, deixar o Marquinhos me complementar aí, porque ele também tem bastante proposta com relação a isso. Com certeza. Acho que as nossas visões, ela tem semelhanças, né? E aí, por exemplo, eu não vou aqui puxar a sardinha para o Ciro Gomes, mas não em si o que ele fala, mas o que nós do PDT defendemos é exatamente esse, é o desenvolvimento nacional, ou seja, a gente trazer de volta a força à indústria, e aí essa força não depende só do presidente, não depende só do federal, depende também do prefeito, como você bem colocou, né, Fábio? E assim, não adianta a gente criar novos postos de trabalho sendo precarizados, como você falou, né, no Uber Eats, no iFood e outros, né, outros aplicativos. A gente sabe bem como eles exploram as pessoas, né, que estão desesperadas, né, estão sem esperança até. Mas, seguindo esse gancho, Marcos, e aí, o que fazer diante dessa situação aqui em Goiânia? Como é que a gente pode mitigar esse desemprego já galopante? Bom, eu acredito que nós temos que caminhar numa direção que é uma direção, primeiro, de conhecer quais são as nossas potencialidades econômicas. Então, ao longo desses últimos anos, eu tenho trabalhado, dedicado alguns dos meus esforços para combater a pobreza e reduzir a vulnerabilidade social, especialmente na inclusão produtiva, na chamada inclusão produtiva, identificando o que nós chamamos de anjo produtivo local, que a gente pode ir desenvolvendo um mecanismo ali para pegar quem está à margem do mercado formal de trabalho, gerar emprego e gerar renda. Essa experiência que a gente desenvolveu no projeto que eu tenho coordenado ao longo desses anos, me fez adquirir conhecimento e também conhecer outras experiências de que isso pode ser, sim, uma alternativa muito interessante para o que vai acontecer conosco, principalmente para o que vai acontecer conosco a partir do ano que vem. É quando nós teremos o fim do auxílio emergencial, quando as empresas vão perder também o subsídio para o custeio da sua folha, e a gente, na economia, a gente vai analisando os cenários, e se nada mudar, então a gente imagina que, além dos 14 milhões de desempregados que nós já temos agora, vai haver um agravamento dessa situação.
eu estou propondo na nossa plataforma um conjunto de projetos de lei para estimular alguns setores da nossa economia. Um deles é os setores de cooperativas e associações. Então, eu apesar de saber que alguns tipos de projetos de lei com dotação orçamentária específica são atribuições do Poder Executivo Municipal, a Câmara aprecia isso, né, ela aprova isso, eu quero, se eleito, se tiver a graça, e o povo goianiense me der o mandato, liderar um processo para a aprovação de um projeto de lei para a criação de um fundo solidário para empreendimentos, micro e pequenos empreendimentos de até R$250 mil de faturamento ao ano, para que a gente possa ajudar quem já está com seus negócios comprometidos e quem tem um plano de negócios aí, começou um pequeno negócio durante a pandemia, essas coisas todas. Então, a gente já tem estudado, outras grandes cidades têm esse chamado fundo solidário, porque ele é de faturamento relativamente baixo, e ele seria oferecido com uma linha de crédito, com juros abaixo dos juros de mercado, e com um parcelamento mais, eu diria, mais flexível, para que esse microempreendedor, pequeno empreendedor ou pequena empresa possa se utilizar desse recurso para ir se mantendo ou se inserindo no processo de economia local. E acho também que o cenário que está se apresentando diante de nós é um cenário onde os municípios precisam ser mais protagonistas. É por isso que eu faço um apelo para você que está nos assistindo nessa noite ou que vai nos assistir depois, é que valorize o seu voto nesta eleição, porque nós vamos participar, vamos viver um cenário muito difícil daqui para frente, e esse voto, o voto do vereador, o voto no prefeito, é o voto que tinha que ser mais qualificado. É por isso que nessa eleição, eu até tenho brincado, por isso que nessa eleição a gente só vota em 2, que é para a gente pensar, dar conta de pensar muito bem em quem são esses 2 que a gente está votando, quais são o conjunto de propostas, de lei, de plataforma, de histórico de serviços prestados à comunidade que tem. Então, os desafios são muito complexos, os desafios que estão por vir, e para desafios complexos, a gente não vota em quem resolve problema com um golpe de frase feita. Para desafios complexos, a gente tem que escolher votar em quem tem sensibilidade, em quem conhece, e quem tem algum tipo de trajetória ou experiência para apontar um caminho que possa parecer solução. Então, no sentido da geração de empregos, um dos projetos que a gente tem é esse da concessão de crédito para pequenas empresas, pequenos empreendimentos, e também um conjunto de regras, de leis que auxiliem também a abertura de empreendimentos cooperativos e empreendimentos associativos. Mas isso é atrelado a uma comissão especial que eu acho que precisa ser criada, e eu quero ter a graça de novo, se tiver o mandato, apresentar o requerimento para essa comissão especial de trabalho, mas, se não, eu espero que algum vereador que seja eleito apresente, para a gente fazer um diagnóstico da situação econômica, inclusive um diagnóstico de quais são as nossas potencialidades econômicas no município, para a gente criar incentivos e um conjunto de regras que estimulem esses segmentos. Eu não vou descrever todos aqui, até para não cansar, mas à medida que a gente for falando e conversando nessa noite, eu vou poder falar um pouco sobre algumas áreas que a nossa equipe aqui já tem estudado e que a gente já tem apontado alguns caminhos. Claro, essa é só o início mesmo, a gente deve retomar essa área, você e o Fábio são especialistas, né, em economia, então, lógico, eventualmente a gente vai voltar a essa temática. Mas agora eu quero passar a bola para a Letícia. Letícia, você está se formando em letras no UFG, não é? Ciências sociais, na verdade. Tá, confundi então, ciências sociais. Então, melhor ainda então. Vou te perguntar o seguinte. Legal. Então, melhor ainda, vou te perguntar o seguinte, quais as suas propostas, você agora enquanto vereadora, para melhorar a educação municipal em Goiânia, né? E assim, o que as ciências sociais, o seu curso, trouxe de base para você entrar nessa disputa e tentar fazer a diferença de alguma maneira? Bom, assim, eu acho que hoje, assim, a gente tem um problema estrutural, né, na educação
não só na nossa cidade, mas no país também, Brasil né? inteiro. A gente entende, nós, né, da unidade do Brasil inteira, assim, nós entendemos que a educação, ela tem que formar um indivíduo tanto para a vida em sociedade quanto para o mercado de trabalho, né? Hoje você tem uma educação que forma o indivíduo, né, única e exclusivamente para o mercado de trabalho, né? Uhum. É para passar na universidade, que é muito importante, mas o mercado ele se apropria disso, né? E a educação, consequentemente, é uma educação que vai servir a um único objetivo, né? Que é essa linha mais mercadológica. Então, a gente tem até indivíduos, né, dessa forma que são adestrados, né? A gente não vai hoje, assim, a educação não possibilita que a gente, enfim, tenha a consciência da nossa realidade, né, de que é possível, né, a gente transformar a sociedade através da educação. E assim, enquanto estudante de licenciatura, né, em ciências sociais, eu estudo para ser professora de sociologia na educação básica. Eu acho que a educação, né, que a gente tem, assim, é uma educação, e quando eu digo que é um problema estrutural, é porque ela não é pensada em todas as suas formas, né? Por exemplo, no que tange a valorização dos profissionais da educação, desde a estrutura, próprio espaço físico da escola, né, extremamente sucateado, né, os professores, esses dias a gente estava até falando, né, a gente passou pelos dias dos professores, né, e assim, os professores muitas vezes são vistos como inimigos do Estado, né, professores sempre estão aí na luta cotidiana por direitos, por um salário digno, né, e muitas vezes não são atendidos, porque o interesse dos governantes, né, daqueles que estão lá no poder, né, enfim, mão de obra barata, né, que a educação, ela seja uma educação sucateada, né, e que sirva ao objetivo deles maior, que é o que tange a questão mais mercadológica. Então, assim, eu acho que a gente tem um problema hoje no nosso país, Paulo, que ainda existe analfabetismo, sabe? Como que a gente vai falar, por exemplo, de uma escola tecnológica, de uma escola à frente do seu tempo, né? Pensando naquelas coisas mais mais avançadas. mais avançadas, se ainda existe analfabetismo no nosso país, né? E isso é um dado, né, que se perdeu ao longo do tempo, né? E que a gente precisa retomar na nossa cidade. Então, assim, a discussão com os concursados, também com aqueles que passam no concurso e não são efetivados, né? Nas últimas gestões, a gente acompanhou várias movimentações profissionais de educação aí que não foram contemplados, né? Passaram no concurso e não foram efetivados por essa atual gestão da prefeitura. Então, isso é um absurdo, né? Então, assim, são vários problemas estruturais. E eu acho que, assim, o grande enfrentamento que a gente vai ter para essa próxima gestão da Câmara Municipal é o que tange também a essa pandemia. Assim, a pandemia ela deixou para trás muitos estudantes. Muitos estudantes estão sem acesso ao ensino remoto que está acontecendo, né? Então, assim, a gente vai ter um agravamento ainda maior das desigualdades sociais, as desigualdades escolares entre os jovens, né, entre as crianças, principalmente, porque a gente sabe que a educação pública no município ela atende o ensino infantil, né, crianças de creche, SEMEI e as crianças de ensino fundamental. E assim, se você pega para ver a realidade, né, de que em sua maioria são crianças, são jovens, né, periféricos, pobres, né, com certeza você tem um acirramento ainda maior dessa desigualdade. Então, eu acho que é um desafio que a gente tem que pensar para os próximos períodos, assim. E, por último, eu acho que a prefeitura tem que investir mais em educação, né? Investe-se muito pouco, né? E até a educação é vista como um gasto, né? Isso é um absurdo. A educação nunca vai... É um investimento, né? Não é um gasto, é um investimento. Não, e assim, direitos básicos nunca vão ser gastos, é investimento. A gente tem uma PEC que congela investimentos na educação, a gente tem o Fundeb que está aí caducando, né? Que esse governo não quer liberar, né? Quer acabar com ele, na verdade, né? Inclusive para destinar, né, verba do Fundeb para outras coisas lá, de projetos dele, isso é um absurdo, assim, o município fica totalmente a reboque, né, desses governos que não investem em educação, que não priorizam a educação. Então, eu acho que a educação deve ser uma prioridade para o município, e também, né, a valorização
da educação pública, sobretudo, né, e dos profissionais de educação em toda a estrutura escolar. Então, eu acho que, enquanto, né, candidata, e eu acho que também para a prefeitura, eu acho que esse é um grande enfrentamento, né, que a gente vai ter aí no que tange a educação. Boa. E eu só fazendo um complemento nessa parte da educação aqui em Goiânia, eu vi no jornal mais cedo que eles vão voltar às aulas, né, a receber as crianças no dia 9 de novembro, né? E não é o momento, né, gente? Não é o momento. A gente ainda não está achatando a curva. Já está ainda morrendo muita gente, ainda estão se infectando muita gente, né? E é difícil, né? Infelizmente, essa gestão do prefeito Iris, né, ela está se fechando de maneira melancólica, né? De maneira triste e equivocada, né? Mas vamos adiante. Antes da gente passar para o próximo tema, eu vou ler aqui algumas mensagens e, eventualmente, alguma pergunta que as pessoas já mandaram aqui. Tem uma participação já grande, muita gente aqui da UP, do PDT, vamos ver aqui. Ó, Elis Valadares, deve ser amiga de vocês. Grande Fábio Júnior e Letícia Scalabrini. Legal. Ó, o Ayrton Silva. Acho que ele estuda com você, Letícia, não? Lá na UFG, porque ele também faz ciências sociais. Ou talvez você já tenha se encontrado. Sim, eu creio que ele seja da noite, né? É provável. Acho que ele... Isso. Acho que ele estuda com o Matheus. Isso, então é isso. Ele estuda com o Matheus Ferreira à noite. Ele é também do PDT, ó, dia 15 a 12.500, ó. Tá empenhado em apoiar o Marcos. Legal. Ó, a Elis mandou várias participações aqui, ó. Meu voto é o P80. Amo meus candidatos, ó, legal. Ó, tem a presença qualificada aqui também da sua vice, ó, Fábio, Aline Marinho, Fábio Júnior 80, Letícia Scalabrini 80263. Prazer tê-la aqui, Maline. Depois vamos fazer uma live com os vices, né? É importante também dar voz aos vices, né? Dar voz à sua vice, Fábio, a voz o vice do Elias Vaz, que é o Genival, que é também do PDT, entre outros, né? Eu vejo assim, a mídia, ela esconde os vices, né? Ela não vai atrás. E é importante. Exatamente, tá pior que os outros. Antigamente até tinha algum certo debate, alguma sabatina com os vices, né? E é importante a gente ouvir o que eles têm a dizer também, né? Porque a chapa não é só o cabeça, né? Ela é formada em dupla, né? Então a gente tem que ouvir também, digamos, os reservas, né? Que eles são importantes também nessa construção eleitoral. Ó, o André Luiz Cansado, ó, grande Marquinhos, 12.500 vai ser meu candidato. É outro aluno egresso lá da UFG. A UFG está em peso aqui hoje nessa live, hein? Muita gente. Egressos e estudantes atuais lá. Ó, o Gustavo Tavares, que é o grande apoiador do Marcos aí, ele manda o seguinte: boa noite, amigos e amigas. Parabéns aos debatedores Letícia Scalabrini, meu amigo Fábio Júnior e Marcos Antônio da Silva. Meu candidato a vereador por Goiânia. Boa, gente. Mandem perguntas também, gente. Se estão mandando sua mensagem, podem mandar perguntas aí. O que vocês querem que os candidatos respondam? Né? O que eles não falaram ainda que vocês querem saber? Podem mandar perguntas aí. Não mandem só salve, não. Não mandem só mensagens, não. É importante também a pergunta de vocês. Ó, o Marcos Mateus, professor de História, já fiz live com ele recentemente. Gente boa pra caramba também. Isso, por enquanto o pessoal ainda não mandou pergunta, foi só mensagem mesmo, mas podem mandar perguntas aí, galera. Bom, então vamos adiante aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou impor uma questão para vocês falarem sobre, eu vou deixar agora o tema livre, né? E eu vou começar com o Fábio, depois com o Marcos e a gente encerra com você, Letícia. Então, Fábio, com você, vou deixar com você a palavra. O que você gostaria de falar dentro dessa campanha, né, que já se iniciou há pelo menos 2 semanas? O que você acha, o que você viu de perto, primeiro, e o que você acha que a gente precisa ampliar, o que a gente precisa melhorar, para além da economia, né, para além da geração de empregos, como você falou. Vou deixar aberto para você falar sobre o que você quiser dentro da sua plataforma de governo. Ótimo, assim, eu primeiro começar fazendo um comentário sobre essas eleições, assim, que eu acho que tem sido bastante didáticas para a gente, por ser o primeiro processo eleitoral que a gente está participando, né, enquanto partido. E assim, o que a gente percebe, não sei se vocês viram um debate lá na CIEG,
Mas o que o debate da maioria dos candidatos ele é muito em torno de uma retórica, enfim, em torno de coisas abstratas. Se discute muito pouco proposta, né? E isso eu acho que é um problema, porque a gente está numa situação que é caótica, né? A nível nacional, metade da população desempregada, e, enfim, as propostas que a gente vê são propostas totalmente genéricas, que não apresentam nenhum tipo de solução nem de planejamento. Na economia, a gente costuma comentar muito isso, que a gente só tem plano de governo, a gente não tem um plano para o Estado, assim, a gente não tem um plano de como desenvolver o Brasil, de como desenvolver uma cidade. A gente tem um plano de governo de 4 anos, que gira em torno de uma retórica e de favores ali para conseguir se reeleger, enfim, e depois eleger um sucessor, né? Então, fundamental para a gente da Unidade Popular é demonstrar um projeto, né? E para além dessa característica de debater emprego, de debater renda, a gente debate reforma urbana, que é um grande problema aqui na nossa cidade. Recentemente, um jornalista do O Popular lançou uma matéria, o nome dele é Vandré Abreu, e ele estava comentando que só na região central aqui de Goiânia tem 500 imóveis abandonados. E a gente já vinha batendo nessa tecla desde antes, né? Porque o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tinha feito uma pesquisa e constatado que 80% do território urbano de Goiânia não pagava IPTU. O que significa? É lógico que tem uma parte desse território que é parque, que é via, enfim, mas existe uma grande parcela do território urbano de Goiânia que não está pagando IPTU, não está pagando impostos, né? Que é o principal, vamos dizer assim, um dos principais tributos da prefeitura para fazer política pública. E até no debate lá da SEG, o Maguito Vilela disse que ia abrir mão do IPTU, ia abrir mão de tudo, e que não ia precisar de tributação. E a gente sabe que isso é uma mentira, né? Então a prefeitura precisa se fortalecer para fazer política pública, fazer política de geração de renda, para fazer justiça social. E a gente tem trabalhado com essa questão da ocupação dos espaços vazios aqui na nossa cidade e da discussão sobre esses espaços que estão abandonados no centro da cidade. E aí, a nossa proposta é fazer programa habitacional no centro da cidade. Então, pegar esses prédios, né, que estão inacabados, ver qual é a situação deles, ver se há possibilidade de fazer um programa habitacional, ou derrubar tudo de novo e começar um programa habitacional do zero, mas é fundamental colocar as pessoas perto de onde elas trabalham. Então, esse programa habitacional que o Iris fazia, que era de colocar a pessoa num lugar onde não tinha nem linha de ônibus, um lugar onde não tem posto de saúde, é lógico que algumas das pessoas que estão indo para lá, elas vão acabar vendendo o imóvel porque elas não conseguem sobreviver lá. E elas vão preferir voltar para uma região central e pagar aluguel com o dinheiro do imóvel. Então, para fazer política... Vila Mutirão é um exemplo disso que o Iris fez lá no passado. E tem piores, né? Tem o Conjunto Dona Iris, tem o Irisville, enfim. Então, é essencial trazer as pessoas mais para perto de onde elas trabalham para conseguir garantir essa sustentabilidade, vamos dizer assim, né? Do programa social e também do investimento público que está sendo empenhado. E, ao mesmo tempo que traz a pessoa mais para perto, a gente tem que levar para as pessoas que estão afastadas. Então, programa habitacional para o centro e levar serviços públicos para a periferia. Hoje, a gente tem em Goiânia uma debilidade muito grande com relação à questão da saúde, que ficou escancarada durante a pandemia aqui na cidade. Teve médico sendo agredido no bairro Goiás. Se a gente for ali no Cais de Campinas, quase todo dia, tem 2 viaturas da GCM na porta do cais, que é para impedir que haja agressão. Infelizmente, a população desconta nos médicos, né, nos funcionários, e não entende que isso é um problema da prefeitura de Goiânia, que não investe no serviço público, que vai, por exemplo, lá no Novo Mundo e lá no Riviera, pegar um conjunto de bairros ali do próprio Novo Mundo e colocar numa mesma unidade de atendimento, sendo que o CAIS não vai conseguir suprir a demanda. E a gente foi lá na feira, a gente conversou com o feirante lá do Riviera, e eles putíssimos porque não conseguiam, iam para o CAIS e estavam lá. Fila enorme, ia para a unidade de atendimento, estava lá uma fila enorme, e o que eles proporam para a gente, né, que a gente fizesse um abaixo-assinado para ajudar eles a restringir a quantidade de bairros que ia ter atendimento do CAIS, né? E a gente falou para eles, olha, isso não dá para a gente defender, né? A gente não pode defender que pessoas sejam privadas de atendimento. O que a gente pode defender e deve é a expansão do serviço, tanto a nível de infraestrutura, quanto a nível de contratação de insumos, né, que hoje faltam. A maioria dos CAIS não tem insumo, não tem medicamento, não tem o básico. Então, a nossa política é essa. E como é que a gente vai conseguir fazer isso? A gente defende um modelo progressivo de taxação do IPTU. Então, quem tem uma construção maior hoje, quem tem, né, um imóvel mais caro, ele deve pagar mais IPTU, isso é fundamental. Claro. E um pagamento menor das pessoas que são mais carentes aqui na nossa cidade, né?
entendendo que só com uma política progressiva a gente conseguiria aumentar a arrecadação e fazer um tipo de política pública que seria autossustentável. Aí, se a gente consegue fazer isso, a gente melhora índice aqui de Goiânia, porque a gente acaba diminuindo essa desigualdade social, que é enorme. Não é algo que é impossível, porque hoje existe uma certa consciência. Basta ver o que o Bruno, do Bruno e Marrone, falou na live dele, né? De que hoje a gente não podia ir nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Não era necessário um tipo de política mais justa. E um tipo de política mais justa é isso, né? Bolsonarista, progressivamente. E o cara é bolsonarista. E concorda com a progressividade dos impostos, né? Que a gente tem que tentar fazer uma política de igualar melhor as coisas aí. E com esse dinheiro que a gente consegue arrecadar, a gente consegue fazer política pública. E a única discussão que eu acho que é possível a nível de política fiscal é essa, porque essa questão de mexer no ISS que o Paulo Guedes tem proposto não resolve o problema, né? Só simplifica, mas não muda muito a questão da arrecadação. Infelizmente, a gente não tem, a nível de prefeitura, uma capacidade muito grande de fazer política monetária. A gente pode fazer essa política de crédito que o Marquinhos colocou, que eu acho que é positiva, só que a gente não tem um banco municipal, por exemplo, para emitir moeda, como era ideal, por exemplo, que o governo federal fizesse, né? Uma política monetária para reaquecer a economia. Então, já que a gente não tem isso, a gente pode fazer uma política de crédito, é claro, e a gente tem que fazer uma política de taxação progressiva para trazer mais justiça social e para investir nos serviços públicos aqui. Então, as nossas pautas têm sido essas centralmente, né? Investir em educação básica, educação técnica profissionalizante e educação na área das artes e da cultura, fazer reforma urbana em Goiânia, que inclui a taxação progressiva do IPTU, que inclui a ocupação de lotes vazios, né? E expandir os serviços públicos para a periferia. Então, é uma proposta que a gente entende que é uma proposta que é mais completa, né? No sentido que ela propõe até maneira de se autofinanciar, e é uma proposta que a gente não vê na maioria das candidaturas de esquerda, que estão aí, que estão girando em torno de uma retórica. Às vezes uma retórica mais de classe média, mais universitária, e gira muito em torno de questões. Pois é. Ou às vezes em torno de um discurso que é muito, assim, bondoso, né? Ela precisa enfrentar os problemas agora, ela não precisa se colocar no sentido de que vai passar a mão na cabeça das pessoas. Pelo contrário, a gente tem uma série de problemas e a gente precisa enfrentar esses problemas, né? E para isso é necessário o pulso, necessário um tipo de política que seja mais firme com quem tem causado parte dos problemas aí, que na nossa interpretação é principalmente o setor rentista e o setor de especulação, né? Aí entra, a nível nacional, o rentismo de maneira geral, e a nível municipal, as empreiteiras, enfim, as imobiliárias têm praticado especulação imobiliária. Mas, no geral, é isso. Eu não sei se vai ter mais tempo, porque as duas perguntas consumiram um tempo grande, mas é convidar as pessoas para irem acompanhando a página no Facebook, acompanhando as redes aí no Twitter e no Instagram, Fábio Júnior UP, e para conhecer melhor, porque a gente tem publicado, né, o nosso plano de governo, a gente tem publicado nossas propostas, entrevistas, e vão poder acompanhar as coisas por lá. Boa, é isso aí. Ela foi um pouco mais vaga, mais aberta mesmo, exatamente para vocês esmiuçarem um pouco mais sobre as suas plataformas, suas respectivas plataformas. Agora eu passo a palavra para o Marcos. Marcos, sobre o que você quer destacar dentro das suas propostas nessa disputa de vereador? O que você acha que Goiânia precisa melhorar urgentemente? Não, eu acho que nós precisamos de fazer duas reflexões aqui, mas eu queria antes, só para amarrar aí essa questão que eu citei do projeto que eu quero ter o privilégio de liderar junto com outros vereadores nessa questão da criação desse fundo. O nosso projeto é a criação de um fundo municipal de crédito solidário produtivo, vai nessa linha mais ou menos do que eu falei para vocês. Numa outra oportunidade eu posso até especificar tecnicamente como é que a gente pretende fazer isso, uma parte com recurso financiamento próprio, outra parte com financiamentos que a gente já tem levantado por aí, inclusive com recursos que podem vir de fora para essa finalidade, fora que eu digo, tanto de fora da cidade, do estado, da União, de outros países, como de fora do Brasil mesmo, para fomentar negócios, como dessa natureza, né? Uma outra coisa que eu estava falando é sobre essa questão de trabalhar em parceria com o Poder Executivo Municipal para instituir uma política municipal de crédito para cooperativas e associações, né? A gente pegar os segmentos, como eu falei, primeiro, instalar uma comissão
especial de trabalho para fazer alguns estudos, alguns diagnósticos de quais segmentos associativos e cooperativos podem trazer respostas para a geração do emprego, da renda, e trazem consigo outras cadeias econômicas, e aí, mediante esse estudo que a gente poderia fazer por uma comissão especial, como eu estou falando lá na Câmara, em parceria, claro, com o Poder Executivo Municipal, que é quem, de fato, pode depois chancelar todo esse trabalho, para a gente, então, fazer tudo isso de maneira planejada, organizada, com sensibilidade às pessoas que passarão necessidade e às pessoas que precisam ser incluídas no mercado de trabalho, e também com zelo ao recurso público e aos demais recursos que nós poderemos, inclusive, ter nessa iniciativa, que é recursos em parceria com instituições privadas e com a iniciativa privada também, que eu acho que tem, criando ali umas cotas, eles podem ter certa participação nessas duas propostas aí, só para não ficar apenas na ideia do meu comentário anterior. Agora, uma das questões que eu queria falar bastante, e infelizmente essa eleição acontece num contexto muito difícil, que é esse contexto de distanciamento social, e a gente não tem perna para andar a cidade inteira e conversar de porta em porta com cada eleitor, mas isso é uma tragédia, isso é uma pena mesmo, porque a gente precisa ajudar o nosso eleitor goianiense a desenvolver uma consciência, que é a consciência de que nós vivemos em uma cidade de 1.600.000 habitantes, que vive numa relação muito íntima, eu diria, com mais 18 cidades ao redor, que é o que forma a nossa região metropolitana. Então, nós temos gente que vive aqui e trabalha em algumas dessas cidades, e gente que mora nessas cidades e trabalha aqui. Então, a gente tem uma complexidade de temas e dos nossos problemas que ela é um pouquinho mais elevada. Eu estou dizendo isso porque a gente ainda tem um padrão, uma cultura no nosso eleitorado, que é aquela coisa assim, eu vou votar no vereador, no candidato a vereador do meu bairro, ou eu vou votar no candidato a vereador do tema tal. Eu queria poder dizer para essas pessoas assim, gente, pelo amor de Deus, uma cidade de 1.600.000 habitantes, numa região metropolitana com mais de 18 cidades, chegando a quase 3 milhões de habitantes no total, a maior cidade do centro-oeste brasileiro. Como é que nós vamos tratar da complexidade dessa cidade votando em vereador que só tem compromisso com o bairro? E olhe lá, você pode pegar nos bairros que elegeram vereador de bairro e pergunte se ele, nesses 4 anos, conseguiu responder satisfatoriamente às necessidades do bairro que ele elegeu. Não aconteceu aqui, não vai acontecer em lugar nenhum, porque depois de ele é vereador da cidade. Então, o meu apelo, Paulo, o que você gostaria de dizer para os eleitores, para o pessoal, dizer assim, gente, você não precisa votar em mim, você não precisa votar na Letícia Scalabrini ou no Fábio Júnior, mas deixa eu te falar uma coisa, vote em candidato que tem compromisso com a cidade. Obviamente que o vereador pode ter de certa sensibilidade do local onde ele reside, mas ele tem que ter um compromisso com todo cidadão e toda cidadã goianiense. Por isso que esse voto, eu disse na fala anterior, ele precisa ser valorizado. É aqui na cidade que você precisa conseguir a consulta na unidade básica de saúde, apesar de a responsabilidade da especialidade ser do governo do estado, mas é aqui que a gente tem que pensar soluções, inclusive, para essa questão das especialidades, propondo soluções para o governo do estado, ou parcerias, soluções em parcerias, essas coisas todas. Então, uma cidade, uma grandiosidade que é a nossa cidade, com a complexidade dos temas que nós temos, eu faço um apelo a você. Não é que não é para você votar no candidato do seu bairro, não, mas vote nele se ele estiver preparado para lidar com o seu bairro e com o restante da cidade. Aliás, porque também não é no bairro que a gente vive tudo, não é no bairro que a gente, a não ser que alguém em Goiânia viva tudo no bairro, more no bairro, trabalhe no bairro, vá na unidade básica de saúde do bairro, ou vá nas clínicas que tem no bairro, ou vá no banco do bairro, ou essas coisas todas, assim, resolve a vida, faz a universidade no bairro, faz o curso técnico no bairro. Quem vive assim, talvez pode até ter esse argumento, dizer, não, eu vivo tudo no meu bairro é minha ilha, meu bairro é minha cidade. Nem no centro, nem se o cara morasse no centro, não conseguiria fazer isso. Então, a gente precisa ajudar o nosso eleitor a desenvolver essa consciência, você precisa votar em candidatos preparados para pensar a cidade, de maneira integrada. Por isso que a gente fala, a gente até esses dias publicou
material nosso falando sobre sustentabilidade, que pensar sustentabilidade, ele pode começar ali, naturalmente a gente foi impelido a isso, a pensar a sustentabilidade apenas nos recursos naturais, mas a sustentabilidade passa por tudo, é de recurso natural, mobilidade urbana, segurança pública, alimentação, educação, como a Letícia já qualidade de vida, pontuou. né? É qualidade de vida. Qualidade de vida total, qualidade de vida para nós individualmente, qualidade da nossa de vida das pessoas onde a gente mora, dali da nossa comunidade, e qualidade de vida também para o planeta Terra, para o meio ambiente, para os recursos que nós temos na natureza. Então, eu acho que se eu pudesse destacar duas coisas, primeiro nós precisamos entender que o município vai precisar ter um papel mais protagonista, na minha opinião, a partir do ano que vem, na elaboração de soluções para o emprego, para a renda, para a educação, para a saúde, entre outras coisas. Por isso, inclusive, a gente precisa ter candidatos ainda mais preparados. E segundo, candidatos que pensem, que entendam a cidade como um conjunto, né? Um conjunto feito por potencialidades, diversidades, estejam comprometidos apenas com estejam comprometidos com a totalidade dessa diversidade. Porque senão, a gente não vai fazer uma boa cidade. A gente pode fazer um Frankenstein, um trem que é pedaço de uma coisa, pedaço de outra, cabeça de outra. Às vezes funciona mais ou menos, mas não é bom para todo mundo. Então, o apelo que eu quero fazer para os nossos, as pessoas que estão nos assistindo aí, para os eleitores de Goiânia e eleitoras de Goiânia, é que votem em candidatos que tenham compromisso em pensar a cidade como um todo. E, normalmente, esse tipo de compromisso não vem a golpe de frase feita, como o Fábio falou. Em 2 perguntas aqui, nós esgotamos o tempo inteiro da live. Por quê? Porque não é simples, mas exige dedicação, esforço, muita gente pensando e planejando para que as soluções possam ser, como eu tenho dito, integradas, né, contemplando o indivíduo, sua comunidade e os recursos que o rodeiam. Olha, mas, Marcos, vocês estão sendo objetivos, viu? Vocês não estão falando demais, não, viu? Vocês estão bem em cima mesmo, né? A retórica, ela é boa e está bem condensada, viu? Assim, só para complementar e passar a palavra para a Letícia, as pessoas têm que votar em vereadores e não presidente de associação de bairro, né? É isso que elas têm que entender, né? Você vai escolher o vereador, e tem aqui 2 pleiteadores, né, para essa vaga, que vão buscar melhorias para vários bairros, várias regiões da cidade, não é só a que eles moram, né? Porque é como o Marcos falou mesmo, né? As pessoas têm que, primeiro, saber em quem vão votar, se essas pessoas têm propostas, e segundo, como você falou também, Marcos, tem que saber se essas propostas contemplam várias regiões, não só a que eles moram, né? Porque é muito fácil chegar, moro aqui no Faistoville, vou aqui melhorar a praça, vou melhorar o parque, vou trazer, né, escola, enfim. E, lógico, também saber qual a função do vereador. A função do vereador é fiscalizar a gestão do prefeito, fiscalizar o executivo, propor leis, né, para melhoria da cidade, não é? E certas coisas não dependem do vereador, como é o caso do asfalto, como é o caso de trazer uma praça. Isso é função do prefeito. Então as pessoas têm que entender como funciona a função de um vereador, né, e entender que não podem ser só aquele que vai trazer ou que fala, né, para um determinado bairro. Você quer complementar, Marcos? Só pedir licença para a Letícia aí, antes dela falar, porque tem vereador aí prometendo até hospital, cara. Eu tô assim, eu falo, gente do céu, como é que pode isso? Alguém tem que falar a verdade para o eleitor desse cara. Tem vereador dizendo, eu, se eleito, vou trazer o hospital X aqui para tal região, para tal cidade e tal. Só para a gente ver o universo dos absurdos que a gente está inserido. Exatamente. Então, desconfie, viu? Desconfie, porque, por exemplo, esse caso aí, esse exemplo que o Marcos trouxe, essa pessoa é mentirosa, porque o vereador não tem alçada para isso, certo? Bom, agora eu vou passar a palavra para a Letícia. Letícia, o que você defende mais nessa sua campanha? O que você acha que Goiânia precisa melhorar, para além dessa questão da educação que você trouxe lá no início? Certo, assim, eu acho que
a gente precisa destacar duas coisas aqui, né? Acho que é a visão, assim, que a gente tem, assim, muito do que o Fábio fala e o Marquinhos fala é o que a gente tem como base, né, para estar pleiteando essa candidatura, assim. Hoje você tem no país, né, uma velha política clientelista, né, como o Marquinhos cita vários exemplos aqui, né, uma política dos coronéis, dos grandes barões, que sempre governam, que passam de pai para filho, que aqueles que têm mais dinheiro ficam mais tempo no poder, né? Eu acho que é uma candidatura que vem para romper assim com essa velha política, né? E sobretudo chamar a população, né, o povo, para agarrar mesmo a responsabilidade, né, de eleger realmente pessoas comprometidas com a gente, né? Com o povo, que seja na Câmara Municipal, na Prefeitura, né? Hoje, eu acho que grande parte desses problemas, Paulo, que vocês falam, né, de o pessoal que acha que o voto, né, para o vereador de bairro, as pessoas não têm consciência, sabe? Eu acho que a gente não pode também culpar o povo, porque quem está no poder, né, repassa esse discurso, né? Reforça, né? Reforça, né? Reforça esse discurso, que é o que vai tornar os eleitores, né, a população, indivíduos, vamos dizer alienados. Assim, alienados, odeio essa palavra, mas adestrados, assim, que vão sempre votar, né? E assim, nos fazer mesmo de capachos mesmo, né? Acho que isso é um absurdo. Eu acho que a população ela tem que ser consciente, né? A gente tem que chamar a população para discutir mesmo a verdade, né? E realmente fazer com que nessas eleições a gente tenha a chance, né, de romper com essa velha política, né? E que não nos representa, né? E que vem aí só para estreitar as desigualdades, enfim, nessas andanças, né? Conversando com a população que a gente está fazendo desde a pré-campanha, tem sido muito comum, assim, ouvir as pessoas falando, mas eleição, não quero saber disso, né, vou anular meu voto. As pessoas são desesperançosas, assim, as pessoas não acreditam mais que o voto dela vai fazer mudança, né, e assim, em parte, eu diria que talvez elas estejam certas, assim, o sistema... É compreensível, né? É compreensível. O sistema democrático brasileiro, assim, ele não é perfeito, ele não cumpre, né, a essência, né, que é representar o povo. Então, assim, a gente tem que, então, chamar para si a responsabilidade, trazer as pessoas, né, para que elas participem realmente da vida política, né. E aí, nisso é que a gente entra, né, com a questão da candidatura popular, tanto minha quanto do Fábio, né, que é realmente chamar a população para discutir os problemas, né, e, sei lá, se preciso for fazer tribunas, né, audiências públicas infinitas na Câmara Municipal, na Prefeitura, né, e que eu acho que é essa a questão, assim. Então, assim, falando um pouco de proposta, Paulo, eu acho que a gente tem que a Câmara de Vereadores, né, um vereador, ele não tem que apresentar um plano de governo, né, então você foca em algumas coisas, né, planos de leis, né? E apresenta para o povo. Então, assim, hoje a minha candidatura, ela tem como eixos, né, a questão da juventude, educação, cultura, emprego e mulheres. Então, assim, eu gostaria de destacar a questão da juventude, assim. A gente sabe que a juventude hoje no país, eu gosto muito de falar essa frase, né, que a juventude não é levada a sério realmente, assim. Para nós, Chorão, né? Já dizia o Chorão. Exatamente, assim, para nós, né, na sociedade, há um lugar de inferioridade, enfim, de sujeitos irresponsáveis, sujeitos passíveis de qualquer mandamento, né? Sujeitos que estão ali para obedecer e para ficar nos piores empregos, né? Com os piores salários, as piores condições, sem experiência, né? Sendo mão de obra barata para esse sistema. Então, assim, é um absurdo o que a gente vive hoje. Eu acho que a juventude, ela precisa ser protagonista, né? Tanto eu quanto o Fábio e o Marquinhos, né, representamos aí a juventude. Eu acho que cabe a gente, né, também nos apresentar, né, e realmente não dizer, né, eu acho que isso é importante, que a renovação pela renovação não basta, assim, eu acho que não é que a gente quer só ter novos rostos na política, mas também jovens que vão realmente lutar, que são... Fazer a diferença, né? Que vão realmente, né, conscientes para fazer a diferença, né, nesse sentido, assim. Eu acho que jovem, até vários candidatos na Câmara compraram esse discurso, foram eleitos, né, mas pouco fizeram.
né, ou nada pela população. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente representar essa nova geração de jovens protagonistas, né, que vão com certeza trazer a transformação que a gente precisa na nossa sociedade, né? Isso pensando assim que a juventude engloba, né, a juventude pobre, periférica, as mulheres, os negros e negras, né, os LGBTs, enfim, toda essa pluralidade, né, de jovens que existem hoje na nossa cidade, né? Eu acho que Goiânia é uma cidade jovem, Sim, por menos de mais 90 anos. Sim. menos de 90 anos, né, com pessoas muito jovens, eu acho. E o que a gente precisa é dar espaço e dar oportunidade para a cidade, né, se desenvolver e que realmente haja como o Fábio cita, né, essa questão de uma cidade mais democrática, com a reforma urbana, né, discutindo geração de emprego, discutindo várias coisas, né. Então, eu acho que é mais isso, assim, que eu tenho para falar, assim, aproveitando essa oportunidade que a gente pode falar aqui, né, livremente. Eu acho importante citar isso, assim, hoje até queria citar um exemplo, Paulo, só para concluir Claro, mesmo. claro, pode falar. A gente estava lá no centro panfletando, e assim, tinha um jovem que ele estava ali do lado da sua barraca, né, de vendendo coisas, ele estava dormindo, chegou um senhor e acordou ele, né, no que o senhor acordou, veio uma mulher entregar para ele um panfleto, falando, olha, esse aqui é o meu candidato, vamos dar um apoio, porque não sei quem está apoiando ele, porque isso e aquilo, né, vamos votar, porque a gente precisa, a nossa categoria precisa de melhoras, né. E eu cheguei lá, esperei essa mulher terminar de falar e conversei com ela sobre a candidatura, né, e tive realmente um diálogo, ou com ela não, com o moço, né, e realmente tive um diálogo, né, e eu acho que é isso que a gente precisa. Essa velha política do chegar, pedir voto, e depois é eleito, vaza, né, da população, enfim, acho que é isso que a gente tem que se propor aqui a acabar, né, a gente tem que englobar a população e realmente trazê-la para ser protagonista. Isso, os políticos, principalmente os tradicionais, eles não ouvem os anseios das pessoas, ou os anseios da população. Eu percebo muito isso, né? Ou só ouvem, né, quando está diante das câmeras, para sair na TV, né, para sair na mídia. Né? Isso é muito patente, né? Tá? É muito claro, né, para a gente que acompanha política. Né? E é como você falou mesmo, Letícia, a gente tem que ir aonde está a população, né, pegar, né, esses problemas, o que elas acham que Goiânia precisa melhorar, não é, para tentar propor soluções. Lógico, já temos, né, dentro dos nossos estudos, das nossas formações acadêmicas, nós já temos um pouco, né, disso estabelecido, mas não é só um pedaço, é só uma parte, né, e que a gente tem que ampliar ouvindo as pessoas, né, porque o empirismo também é importante, até nessa construção, digamos, científica. Né? E lógico, para ciências humanas, então, que é a nossa área, nem se fala, né? Mas, enfim, estamos chegando na parte final aqui, gente. É um diálogo mesmo, né? Uma live mesmo para a gente falar um pouco das nossas propostas, das propostas de vocês, né? Porque eu não sou candidato, sou só um apoiador, eu sou um ativista político. Mas antes da gente ir para as considerações finais, vou ler aqui mais algumas mensagens. Né? O pessoal gostou de participar. Só não mandou perguntas, né? Só mandaram um salve aqui, só mandaram mensagens, mas não tem problema. Na próxima, o pessoal vai mandar perguntas e a gente repassa para vocês responderem. O Carlos Inácio, Letícia pela educação, Fábio por Goiânia para o povo. Boa. É o pessoal do P, da Unidade Popular, veio o peso aqui. Hein? É isso aí, gente. O Douglas Gaspar. Só gente boa nessa conversa, grandes amigos. O Marquinhos tem meu apoio, só não tem meu voto porque ela é da Letícia. Mas é isso aí, não tem problema. Todo mundo tem seu espaço, né? Todo mundo tem seu voto, né? E quem sabe Letícia e Marcos, dois vereadores, também tem a chance, né? Eu estou consciente de que eu não perco esse voto para Letícia. Uma pessoa que vota na Letícia vota numa candidata super qualificada. Então, boa. Não tem nenhum tipo de ciúme, não. E o Douglas é um queridão boa. Também. Ó, falando na apoio da Letícia, Ana Carolina, também, ó, tem meu apoio pela educação. Boa. Pedro Bernardes, sem dúvida o candidato com melhor preparo, tem meu voto, é para você, ó, Marcos. Um afago para você aí também. Tem afago para vocês três aqui aos montes. Depois vocês olham com calma na pós-live aí.
A Lara Guimarães, voto 12.500, a melhor opção para Goiânia. Ana Clara Franco Dornelles, muito bom. Pô, agora o pessoal do Marcos vem em peso aqui também. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Estamos chegando aqui a 1 hora de live, né? Vamos caminhar para o final. Agora eu vou deixar as considerações finais. As considerações finais para vocês, se vocês quiserem complementar mais alguma coisa que vocês não tiveram a oportunidade de falar, que se lembraram agora. Mas é isso aí. Fábio, começo com você. Suas considerações finais e por que as pessoas que nos assistem agora e vão nos assistir no futuro, por que você acha que as pessoas têm que votar em você, têm que votar no 80? Ótimo. Então, eu vou ter que me retirar aqui quando terminar. Aí eu vou fazer uma exposição bem breve aqui. Assim, eu acho que hoje está bem dado o cenário para Goiânia, né? Uma política por parte do Maguito que se propõe a dar continuidade ao Willis, que é uma política de investimento e tal, só que é uma política que gira muito em torno das elites ainda, né? Tradicionais aqui de Goiânia. Então, é uma política de investimento público que é bom, só que às vezes dá prioridade, né, a asfaltar as vias mais centrais, a melhorar a infraestrutura aqui da cidade, para um cara do Alphaville, da Aldeia do Vale, colocar seu Porsche no final de semana na cidade. A gente acha que a prioridade é outra. E por parte do Vandelão, uma política mais liberal, mais alinhada a Caiado, mais alinhada a Bolsonaro. Que pretende, é lógico, trazer indústria. Eu reconheço o esforço que ele fez no Canedo, por exemplo, só que há um preço muito grande, né? Há um preço de atacar a classe trabalhadora, há um preço de atacar o próprio Estado, né? Enfraquecer o papel do Estado. E para enriquecimento próprio. Mais pobre. E para enriquecimento próprio. Não sei se a gente pode estar falando isso aqui, mas enfim, o cara que tem 14 milhões aí como bens declarados, logicamente tem um interesse muito claro de defender pessoas que têm mais posses, né? Então a gente tem essas duas alternativas e as outras alternativas têm se colocado de uma maneira muito frágil no debate político. A gente vem com propostas que são bem objetivas, propostas que são concretas, e a gente apresenta uma mudança, né? E melhor que isso, a gente apresenta inclusive um método de trazer mais democracia para a Prefeitura de Goiânia, para ter mais participação popular. Então, assim como o Boulos em São Paulo, a gente tem definido aqui, por exemplo, o gabinete itinerante, né? Onde as decisões da Prefeitura elas possam ser resolvidas em conjunto com a população, onde a Prefeitura vá aos bairros, faça conversa com associações, com moradores, com representações, discuta o que vai ser implementado em cada bairro, não seja uma gestão puramente burocrática, né? Então, ter uma gestão com participação popular, como o PT já fez na década de 90 e não faz mais, com a questão do orçamento participativo, por exemplo. Então, a gente tem apresentado, um processo... Só complementando, eu lembro que o Elias Vaz, nesse debate da CIEG, ele cobrou a Adriana por isso, né? Porque ela passa pano pro Paulo Garcia, que foi um péssimo prefeito, o próprio vice dela, o professor Pedro Wilson, ele também não fez isso, né? O pai dela fez nos anos 90 e agora o PT não faz, né? Então, aí é isso, assim, a participação, o PT se burocratizou totalmente, né? As suas bases já não tem muita entrada mais onde eles estão em governos, onde eles estão em mandatos, e é algo justamente que a unidade popular tenta retomar, né? Uma participação maior popular do povo no processo eleitoral de maneira geral. Então, convidar as pessoas para conhecer nossas propostas sobre reforma urbana, sobre emprego, sobre renda, sobre investimento no serviço público, e para acompanhar a candidatura de maneira geral. Pelo Twitter e pelo Instagram, Fábio Júnior UP, e aqui no Facebook, Fábio Júnior UP GYN, GYN, que é a nossa página aqui, se puderem curtir e acompanhar. A gente tem divulgado as coisas principalmente via internet e via nossa participação nas feiras, né? Feiras, bairros populares. Então, como a gente tem um fundo eleitoral que é muito pequeno, como a gente não aceita doação de empresários, né, de banqueiros, a gente está atuando mesmo com o apoio popular, com o apoio de professores, trabalhadores de motoristas de aplicativo, trabalhadores do telemarketing. Então, é uma tentativa de juntar mesmo a classe trabalhadora, sobretudo a mais precarizada, né, mais afetada, os moradores de ocupação urbana, e criar uma proposta para a Goiânia que represente todos esses segmentos, né, represente toda essa classe trabalhadora que está extremamente fragmentada hoje, para uma proposta de transformação. Então, quem puder acompanhar, quem puder dar o voto de confiança na gente também, o partido se chama Unidade Popular, o número é 80,
Fábio Júnior e Aline Marinho. Então, queria agradecer a todos, agradecer ao convite. Né, eu vou ter que me retirar agora, mas logo mais eu vou pegar o link também e divulgar para todo mundo, porque eu acho que foi uma atividade muito positiva para a gente. Com Obrigado. certeza. Eu que agradeço. Vamos tentar repetir aí até dia 15 de novembro, né? Foi muito boa a conversa. Muito obrigado, Fábio, pela participação. Até uma próxima, viu? Valeu. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Marcos. Marcos, suas considerações finais. E por que as pessoas que nos assistem e vão nos assistir devem votar 12.500? Bom, eu quero agradecer, Paulo, pelo convite mais uma vez. O Fábio já saiu, mas depois ele vai assistir. Quero deixar um abração para o Fábio. Quero cumprimentar a Letícia mais uma vez também. Agradecer a participação, as contribuições. Parabenizá-los pela campanha que eles têm feito mesmo na rua, conversando com as pessoas. Eu queria fazer um comentário também. Esse final de semana eu fui fazer campanha lá na região da 44. Né? Eu digo região da 44 porque, de fato, deve ser compreendido como uma região. Nem tudo ali é a mesma coisa. Ali nós temos shopping, nós temos lojista, vendedor, turismo comercial, feira, ambulante, tem muita coisa ali. Então, ali é um ecossistema mesmo que a gente precisa entender bem. E conversando também assim como a Letícia estava fazendo um relato, conversando também com uma pessoa lá, dá para ver o quanto as pessoas estão cansadas de serem, eu vou dizer mesmo, assediadas, abusadas pela política, que é essa política de entrega o santinho, esse é meu candidato. Eu falei, não, ó, eu estou aqui, gente, eu quero ouvir vocês. Né? Eu quero ouvir o que vocês acham. O que está acontecendo? Quem que já passou por aqui? O que já foi feito? O que não foi feito? O que vocês querem que façam? Antes de propor qualquer coisa, eu quero ouvir vocês para a gente, diante dessas necessidades, começar a ver o que dá para fazer, o que é da nossa competência, o que não é da nossa competência, mas a gente pode brigar para que seja realizado. Então, eu acho que eu faço quórum com a Letícia, nesse sentido de que é momento de você, leitor, eleitora, escolher um candidato que tenha compromisso com as suas necessidades reais, não com favores pessoais. Né? Eu esses dias também gravei um material que a gente deve soltar nos próximos dias, que é falando sobre o grande problema da saúde, né? Que às vezes a gente quer votar no vereador, não para ele resolver o problema da saúde, pressionar o prefeito, para ele cobrar o secretário de saúde, a gente resolver o problema da regulação. Mas a gente quer votar num vereador que garanta que a hora que a gente vai ligar, ele vai passar a gente na frente de alguém na fila da consulta. Então, esse é um tipo de cultura que a gente precisa mudar. Quando a farinha pouca, meu pirão primeiro, é uma tragédia. E a gente precisa tomar consciência disso. A gente não pode ficar brigando por farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente tem que trabalhar para que todo mundo possa comer a farinha, o feijão, o arroz, a carne e a consulta quando precisar, ao invés de estar pedindo favor, essas coisas todas. Então, o meu maior apelo, a minha maior reflexão que eu tenho feito e falado para as pessoas diretamente é nessa direção. E eu queria mesmo agradecer, então, a participação de todos e todas. Quero convidar quem está nos assistindo a nos acompanhar nas redes sociais, ali no Instagram é @MarcosAntônio_S_Silva, tem lá o meu Facebook também, Marcos Antônio da Silva. Nos acompanhem lá, que lá a gente está colocando os nossos vídeos, a nossa rotina de trabalho, as pessoas que a gente tem ouvido. Nós temos outros projetos, assim, nós, não sei se dá para ver aí, mas nós temos trabalhado aqui num conjunto de eixos. Aqui a gente trabalhou em 3, que é justiça social, sustentabilidade e solidariedade. Dentro desses 3 pilares, a gente tem feito uma série de projetos de lei, onde a gente tem estudado, se debruçado sobre as matérias que vão desde a economia, temos projetos na área da educação também, da violência doméstica, temos projetos na área da economia, projetos do cooperativismo, no associativismo, e todos na área da saúde, todos construídos a muitas mãos. Assim, estou muito feliz com a adesão das pessoas a esse projeto, e porque é um projeto que leva o meu nome, mas tem a digital de muita gente que quer construir um novo tempo para Goiânia. Então, por que as pessoas devem seguir esse 12.500 no dia 15 de novembro, Paulo? É porque a gente tem juntado gente que tem, de fato, sonhado com um novo tempo. Se você sonha com um novo tempo para a nossa cidade, com uma nova forma de fazer e de realizar, o seu lugar
é conosco aqui, pensando numa cidade mais justa, mais solidária e mais sustentável. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, aos colegas, as mensagens de apoio, e muito obrigado aí ao Fábio e à Letícia por terem aceitado o convite e terem trazido aí suas contribuições para a gente nessa noite. Um abração para vocês. Um abraço, Marcos. Eu que agradeço, muito boa suas palavras. E assim, gente, um apelo aqui, antes de a gente encerrar com a Letícia: votem em candidatos que não apoiem Bolsonaro, que não apoiem candidatos da direita, que não são liberais. Votem em candidatos que têm o empenho de diminuir a desigualdade, né? Não precisa ser só que é vinculado ao Ciro Gomes, como é o caso do Marcos, não precisa ser só os que são vinculados ao Lula, né, pelo lado do PT, até do PCdoB, ou com Boulos pelo PSOL, né? Votem candidatos que realmente querem fazer a diferença, que realmente querem romper, né, com o sistema financeiro, e lógico, nem se fala com esse neofascismo que é hoje o Bolsonaro. Então, passem longe de Vanderlans da vida, passem longe de candidatos que apoiam os dois, que apoiam o Caiado. Prestem atenção no trabalho do Marcos, prestem atenção no trabalho da Letícia, no trabalho do Fábio. Se você não quer votar no Fábio, tem aí outros candidatos interessantes, né, do campo progressista. Não vou aqui citar nominalmente, mas vocês sabem quem. Então, se atentem, gente, se atentem, que essa eleição ela é muito importante, até pensando para daqui 2 anos, que é a eleição mais importante ainda, talvez a mais importante dos últimos anos, de 2022. Certo? Mas agora eu vou encaminhar aqui para o final. Muito obrigado pela participação, Letícia. Suas considerações finais e por que as pessoas devem dar o voto de confiança, devem votar 8263. Bom, obrigada, Paula, obrigada, Marquinhos, por esse importante bate-papo, assim, já que você deixou a deixa, Paula, eu acho que primeiramente fora sempre Bolsonaro, né? Eu acho que a gente tem aí um programa muito claro, né, que não envolve acordos com esse governo fascista, que não envolve, né, esconder que a gente é contra esse governo, que a gente quer um governo, com certeza um governo popular, um governo progressista, né? Eu acho que o que a gente pode tirar, então, né, de conclusão final aí, é que a gente, né, através de nossas candidaturas, né, encaminha aí para um outro tipo de fazer eleição possível, né, outro tipo de fazer política possível. O nosso partido, a Unidade Popular, que foi recém-legalizado, a gente está disputando as eleições pela primeira vez, né, trazendo também essas propostas, né, de realmente constituir uma população, né, participativa, protagonista da sua própria história, né. Então, acho que a gente tem que deixar de mensagem isso, assim, vamos construir juntos, né, essa outra sociedade possível, né, ao lado de pessoas que realmente estejam comprometidas, né, que a gente não fique sempre a reboque, né, desse coronelismo aqui no nosso estado e na nossa cidade, sempre os mesmos, né, que a gente busque cada vez mais, né, uma cidade melhor. É muito difícil, o enfrentamento não é fácil, o enfrentamento é muito árduo, mas que a gente tenha forças, que a gente tenha coragem para continuar, né, e para dizer o que a gente concorda e enfrentar de peito aberto esse sistema que cada dia mais, né, vem se corrompendo, cada dia mais vem aí caindo, né, sobretudo por conta desse governo atual do presidente, né, se mostra um governo insustentável, um governo criminoso, que a gente não tem essa continuidade dessa política no nosso estado, né, nossa cidade, nas próximas eleições daqui para frente, né, que a gente eleja pessoas comprometidas realmente, um prefeito, uma prefeita que vá realmente, né, atender os anseios populares da nossa cidade, assim, não está tudo bom, não está tudo bem. Eu acho que não tem que dar continuidade para esse projeto de governo que antecedeu, né, essa gestão. A gente tem que recomeçar e começar um outro tipo de governo, né, de prefeitura de Câmara Municipal possível. Então, que a gente realmente traga a população, e se caso, né, Marquinhos, eu e você sejamos eleitos, a gente se encontre lá na Câmara Municipal, que a gente faça realmente, né, uma ótima gestão e que a gente realmente constitua aí uma população, né, que vá realmente conseguir enfrentar todas essas mazelas que a gente vive de problemas sociais infinitos hoje,
E o que eu queria deixar de finalização, acho que é isso, assim. Conheçam a minha candidatura. Meu Instagram é Letícia Scalabrini UP. Tem o Twitter, Facebook também. E todos os dias a gente está aí com uma agenda, né? O Fábio também. Vamos procurar construir conosco também, conhecer, né, candidatos e não votar somente pela a amizade, pelo clientelismo, né? Que a gente vote realmente em pessoas que estejam comprometidas conosco. Boa, é isso mesmo. E assim, lives como essa, intrapartidária, né? Ela propõe exatamente isso, né? Para mostrar que, como progressista, ele não é só o PT, ele não é só o PSOL, né? Ele também é o PDT, ele é a UP, mas também tem espaço para outros partidos, como o PSB, a Rede, até o PCO, o PCB. E assim, pesquisem, gente, pesquisem, né, a atuação da Letícia, pesquisem a atuação do Marcos, do Fábio e de outros candidatos, eventualmente outros candidatos de outros partidos, né, que tenham realmente esse compromisso com a população, né, com a diminuição da desigualdade, certo? Falando nisso, só para a gente fechar aqui, na quinta-feira, já tem aqui fechado, agendado, vou fazer uma outra live aqui para vocês na Ciro Gomes Goiás, com outros candidatos, né, o Bacurau, do PSOL, vai ter também a Zélia, da Rede, vai ter o próprio Matheus Ferreira, do PT, vai ter o Tiago Henrique, do nosso partido PDT. Estou fechando aí um último nome feminino do PSB, para a gente fazer exatamente o que a gente fez hoje, né? Para a gente discutir Goiânia, né? E dar voz, né, para os candidatos, para os players do campo progressista, certo? Muito obrigado novamente, Letícia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que ficou até agora, quase 1h20 de live. E é isso. Daqui 2 dias a gente está de volta, né, com mais uma live para discutir as propostas do campo progressista em Goiânia para vocês. Um abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.